Trick Brick é um sistema desenvolvido em resposta à crise climática e aos altos níveis de emissões de CO2 na indústria da construção. A base do sistema são os tijolos de madeira brick. Eles são montados quase como legos e fixados com cavilhas de faia. Os construtores não precisam de cola ou elementos de fixação como parafusos e pregos, por isso o trabalho é fácil e rápido. Um piso com 500 metros quadrados pode ser erguido em 2 dias. E se os construtores trabalhassem da maneira clássica com concreto, levariam cerca de 10 a 20 dias. O brick pode até mesmo ser usado para construir paredes estruturais. Além disso, os tijolos são reutilizáveis, o que abre boas perspectivas para a reconstrução de edifícios. De uma modesta oficina de marcenaria, a empresa Form at Wood tornou-se uma sensação internacional em design. Aparentemente, tudo o que precisavam era inventar painéis acústicos de madeira. Em uma das avaliações, eles foram descritos assim: adicionam suavidade ao espaço como pão fresco. Os números também são impressionantes. Afirma-se que um painel com 30 mm de espessura absorve mais de 60% do som na faixa de 200 a 800 Hz e também melhora o índice de transmissão da fala. Em termos simples, as palavras nas conversas são mais claras, e como os painéis são feitos de carvalho, freixo e nogueira americana, eles também têm um visual realmente incrível, uma solução interessante tanto para estúdios de gravação quanto para espaços residenciais. O isolamento Timber HP é feito de fibras de madeira. No entanto, é resistente à umidade, mofo e apodrecimento. Além disso, suporta 2 horas de contato com fogo. Os desenvolvedores não escondem o segredo do sucesso. Na produção, as fibras de madeira são misturadas com bórax. E não se trata do personagem de Sacha Baron Cohen, mas de uma substância química. É amplamente utilizada desde sabão em pó até indústrias estéril. Além disso, o isolamento é super ecológico, já que é feito de lascas de outros materiais residuais que também incluem os provenientes de serrarias. Além disso, o Timber HP captura e armazena CO2 ao longo de sua vida útil. Portanto, o resultado final é uma pegada de carbono negativa de menos 9 kg por 18,5 metros quadrados. Não é de se admirar que os negócios dos desenvolvedores estejam indo muito bem. Eles até compraram uma fábrica de papel para transformá-la em uma produção desse maravilhoso isolamento. Insira cuidadosamente os elementos X-Fix nas ranhuras e martele algumas vezes. Pronto, a conexão segura está feita. O X-Fix não requer cola, parafusos, cavilhas ou outras complicações. É possível usar esta técnica para unir elementos de telhados, tetos e paredes. O X-Fix foi escolhido para trabalhar com o Museu de Design de Berlim e com o edifício de escritórios norueguês Hasletre. A propósito, a área útil deste último é de 3.000 metros quadrados. Os elementos clássicos da versão CR100 estão disponíveis em vários comprimentos de até 130 mm e se integram perfeitamente, inclusive com madeira laminada colada. Se você precisar de uma mega viga, ligue para a empresa Haslahar. Eles vão até lá com calculadoras, calcularão os números e farão isso. Imagine só, uma viga de madeira mais pesada do que um tanque M1 Abrams. 60 toneladas não é brincadeira. E para alcançar o comprimento necessário de 32,7 metros, os especialistas da Haslahar tiveram que colar 17 elementos separados em um único monólito. A espessura final da viga foi de 1,1 metro. Para transportar essa maravilha de madeira, foi necessário encomendar veículos de escolta. No final, a viga se tornou parte de uma das pontes austríacas. E se uma ponte não for necessária, a Haslahar fará vigas para câmeras em autoestradas, centros comerciais e outros projetos. Mesmo 52 metros de comprimento não são um limite para a empresa.
Em 2019, uma atração incomum apareceu na Noruega. Trata-se do Mjøstorna, que se traduz literalmente do norueguês como a Torre do Lago Mjøsa. Essa obra-prima da engenharia de 18 andares é construída com madeira laminada cruzada e, graças aos seus 85,4 metros de altura, foi considerado o edifício de madeira mais alto do planeta, pelo menos na época de sua conclusão. Os únicos elementos não feitos de madeira são as lajes de concreto nos últimos andares. Dentro do Mjøstorna há espaço para um hotel, apartamentos privados, um restaurante, escritórios, uma piscina e muito mais. Os arquitetos esperam que seu exemplo inspire outros a construir da mesma forma, e eles observam que um tipo de renascentismo peculiar começou no setor da construção em madeira. Será que as casas Eiffel podem ser incluídas no renascentismo da madeira? Pelo menos a ideia é muito boa. Em 6 horas, uma casa de 51 metros quadrados pode ser montada. O truque está na construção incomum, que lembra tanto o quebra-cabeças quanto o origami. As casas são bastante leves, por isso são facilmente instaladas em fundações de estacas helicoidais. O pacote de entrega padrão inclui encanamento, sistema split, janelas de plástico, sistema de água quente e fiação. Os móveis deverão ser adquiridos separadamente. No final, é uma ótima opção para campings e glampings, especialmente porque as casas Eiffel estão disponíveis em versões de 4 quartos. A Universidade Politécnica da Catalunha é a maior instituição educacional relacionada à engenharia da Espanha. Ela possui uma rede de centros de pesquisa próprios e está preparada para receber mais de 30 mil estudantes. Eles, por sinal, projetam e constroem estruturas bastante interessantes. Por exemplo, pavilhões baseados no sistema Zollinger, que permite criar uma estrutura de treliça fina, mas resistente. Em um desses pavilhões, os alunos utilizaram um compensado de bétula de 12 milímetros de espessura. No futuro, com base em projetos semelhantes, poderão surgir construções modulares em série de madeira que serão fáceis de montar e também se encaixarão nas tendências da construção ecológica. Advantage Deck Tiles é o piso ideal para instalação independente, segundo seus desenvolvedores. Em apenas um dia, o espaço será completamente transformado. Cansado do antigo piso de concreto, decore-o com ladrilhos de madeira brasileira natural. No entanto, esse agrado não é barato. Um ladrilho de 50 por 50 centímetros feito de uma espécie exótica chamada garapa custa $19, mas a cor ficará mais intensa com o tempo. O fabricante já cuidou da proteção contra mofo e deterioração, e a instalação é tão simples que pode ser feita por uma pessoa sozinha, especialmente com a série de vídeos disponíveis com demonstrações passo a passo. A empresa Garbelotto também torna a vida de seus clientes mais fácil. Eles inventaram o Clip-Up System, um sistema exclusivo e já patenteado para a instalação de revestimentos de piso. Não há necessidade de cola ou base magnética, e você pode andar sobre o piso imediatamente após a instalação. A confiabilidade é tanta que o Clip-Up System é recomendado até para academias. O sistema é baseado em grampos de polímero que, graças a um fresamento especial, permitem não apenas fixar de forma confiável, mas também retirar facilmente se necessário, por exemplo, uma tábua de parquet. A propósito, você pode comprá-lo da mesma empresa que o fabrica. Não é à toa que ela produz cerca de 1 milhão de metros quadrados de revestimento de piso de madeira por ano.
Chega de sonhar, nós podemos construí-lo, promete a empresa Lavery. Ela trabalha em 2 frentes, criando tanto casas de troncos clássicas quanto edifícios de estrutura avançada. E há experiência de sobra. O proprietário da empresa já foi vice-presidente da Associação Internacional de Construtores de Casas de Toras. Uma das vantagens da Lavery é o trabalho manual com tecnologias autênticas, mas sem abrir mão de ferramentas e técnicas modernas quando necessário. Por exemplo, na fase de modelagem, a empresa utiliza software avançado da Dietrich North American. Esta é uma das maiores fornecedoras europeias de software para projetos de casas de madeira. A fita de betume UBINC é útil para proteger vigas de madeira de um deck. É resistente o suficiente para suportar temperaturas de -40 a +80 graus Celsius. E é versátil o suficiente para ser usada a +5 graus Celsius. Naturalmente, a fita é resistente à radiação UV e também impede a deterioração das vigas. Em um rolo padrão, o fabricante oferece 20 metros de fita com 80 mm de largura. Aproximadamente isso é suficiente para um deck de 8 metros quadrados. Esse rolo custa cerca de $22,5. A seguir, temos a clássica fixação do cotidiano da construção. Você ficará surpreso, mas até mesmo nesse nicho, os fabricantes estão constantemente inventando algo novo. Por exemplo, o parafuso Prida Fast Fix foi testado em condições laboratoriais e os desenvolvedores prometem um risco mínimo de rachaduras ao parafusar. E o parafuso Strong Drive SDWC Truss atende ao padrão de construção internacional ICC-ES, sendo adequado para uso em madeira tratada quimicamente e em algumas versões é feito em laranja brilhante para melhor controle visual. Os espaçadores de borracha Deck to Wall não se consideram os melhores dos melhores. Eles são vendidos por $25 por 10 unidades. E tudo o que eles fazem é proporcionar drenagem e fluxo de ar. No entanto, o Deck to Wall ajuda a economizar centenas, se não milhares de dólares. Isso porque reduz o risco de deterioração dos materiais. Os próprios espaçadores são feitos de polipropileno com enchimento de vidro. Portanto, eles não temem água nem corrosão. E graças à grande superfície de apoio, eles distribuem a carga melhor do que muitos concorrentes. Os espaçadores mais compactos têm um diâmetro total de 5 cm e um furo de fixação com diâmetro de 8 mm. O final do vídeo apresenta 2 soluções relevantes tanto para projetos residenciais quanto comerciais. A primeira são suportes metálicos para pilares de madeira. Eles são fabricados pela empresa alemã Pitzel. Esta solução é adequada para instalações de pilares de madeira em concreto ou placas de apoio. A segunda solução são os pilares feitos de WPC ou composto de madeira polímero. As fibras de madeira natural são combinadas com plástico, o que torna os pilares relativamente baratos e menos suscetíveis à água. Eles podem ser usados para cercas, treliças e gazebos.